A paz a todos, que Deus abençoe a todos. Bom, eu fiz a live lá, mas travou, deu problema. Fiz aqui o vídeo, não estava gravando e agora estamos a terceira vez. Bom, vamos lá, né? Vou explicar o que nós vamos estar abordando nessas semanas. Nós vamos estar falando sobre ativando os nossos sentidos espirituais, porque sabemos que além de nós termos um corpo, eu digo termos um corpo, porque nós somos espírito, nós somos espirituais. E a pessoa que nasce de Deus, ela nasce no reino do espírito. Né? Então eu quero que vocês entendam que nós vamos falar muito sobre isso, vai ser bacana, acredito que vai ajudar o fortalecimento da nossa fé, da nossa vida com Deus. Então, quando nós nos batizamos nas águas, nós recebemos o batismo do João Batista, o batismo para arrependimento. Só que o Senhor Jesus diz que tem o batismo com o Espírito Santo. Ele fala lá em Atos capítulo 1, versículo de número 5. Atos 1, versículo 5. Vou citar alguns versículos. Ele fala que seremos batizados com o Espírito Santo. O que é esse Espírito Santo? É aquele que nos guia, aquele que nos conduz. Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela nasce de Deus, ela nasce de novo, porque Jesus fala para Nicodemos, né? É necessário que nasçamos da água e do Espírito. Então, é necessário que nós nasçamos de Deus e o Espírito Santo nos reforça esse nascimento, né? Porque assim como Jesus foi batizado nas águas e logo após ser batizado nas águas, o céu se abre e o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, não que ele é uma pomba, mas em forma de uma pomba, né? Vem sobre ele. Então, assim é a nossa vida. A gente é batizado nas águas e temos o batismo com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando ele vem na vida de uma pessoa, ele transforma a pessoa. A pessoa é transformada em uma nova criatura. Então, quando fala nova criatura, não é algo recriado, não, é uma nova criatura. Nascemos de novo, temos um novo nascimento, porque o nosso espírito não consegue discernir as coisas do espírito, senão quando ele é regenerado, ele nasce novamente, né? Quando nós temos o nascimento, né? E conseguimos então entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nossas vidas. Sabendo disso, você sabe que a maior prova de que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, é selado no Espírito Santo, não é porque ela fala em línguas, que ela profetiza, que ela canta bem, que ela louva, nada disso. A maior prova é os frutos. Os frutos mostram quem nós somos. Né? Então você vê, começa a ver a diferença e as pessoas também começam a notar essa diferença em você. Antigamente a pessoa era muito nervosa, era muito de briga, era muita pessoa, era mentiroso, era uma pessoa que é, tinha um comportamento de não perdoar, de guardar mágoa, raiva, rancor. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela consegue perdoar, ela consegue amar, ela consegue fazer o que ela não fazia antes, ela não fica mais presa ao pecado. O pecado não controla mais ela. Não que ela não venha pecar, mas o pecado não nos controla. Por quê? Porque agora nós temos o controle nas nossas decisões. E esse controle vem pela pessoa ter o Espírito Santo. Então, se você está na igreja, você que, pastor, eu já fui batizado nas águas, porém não houve mudança nenhuma, parece que eu tomei um banho, porque a água é para arrependimento. Agora, quando a pessoa ela
recebe o Espírito Santo, a maior prova, peraí, eu mudei. Você pode pecar, mas você tem nojo do pecado. Você não quer mais isso. Então você não quer mais, você está lutando, está buscando dia após dia. Então você nasceu de Deus, porque você agora já não faz sentido para você a vida que você levava antes, né? Então essa é uma das maiores provas de que a pessoa é nascida de Deus, porque que agora ela busca fazer a vontade de Deus. Jesus buscava a todo momento fazer a vontade do Pai, né? E nós temos que buscar sempre esse exemplo de sempre, Deus, quero fazer sempre a tua vontade. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Sabendo disso, nós temos a manutenção. Vamos supor que você tem uma casa, você comprou a casa, só que você tem que fazer a manutenção dessa casa. Você comprou um carro, tem um carro, você tem que fazer a manutenção desse carro. O Espírito Santo está em você, você tem que manter um relacionamento com o Espírito Santo. Manter sempre um constante hábito de fazer sempre aquilo que agrada o Espírito Santo, que satisfaz a vontade do Espírito Santo. Porque agora você não está sozinho. Você não é uma pessoa agora sozinha. Você agora tem o Espírito Santo morando dentro de você. E sabendo disso, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Esse é o tema que eu separei. O que é ser cheio do Espírito Santo? E eu venho aqui com Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Esse texto aqui é muito bom para nós refletirmos. Ó, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Diz assim, ó: E não vos embriagueis com o vinho. Quando fala não vos embriagueis com vinho, está se referindo à pessoa se embriagar com vinho. Então você percebe que eu posso me embriagar com vinho e eu vou ficar embriagado, eu vou ficar, né, vou perder meus sentidos, vou ficar mal por conta de uma decisão que eu tomei de eu me embriagar. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dando esse exemplo, dizendo, olha, não vos embriagueis com o vinho, mas em vez disso, o que você deve fazer? Aí está dizendo aqui, ó, mas enchei-vos. Então aqui, mais uma vez, ele se refere a nós buscarmos essa manutenção, buscarmos esse relacionamento com o Espírito Santo, mas vos enchei do Espírito Santo. Então, nós que temos o dever de buscar o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que vai nos encher. Porque muitas pessoas têm essa ideia, né, de que o Espírito Santo vai me encher. Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E agora eu quero trazer esse contraponto, porque ser cheio do Espírito Santo não é o Espírito de Deus te encher, mas você se submeter a Ele, você buscá-lo, você se voltar para Ele. Então, na medida em que eu me volto para Ele, mais dele eu tenho. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem lá 2 filhos, vamos supor, tem 2 filhos. E desses 2 filhos, ou 3 filhos, 5, sei lá, tem aquele que se volta mais a você. Tem aquele que obedece mais, aquele que abraça mais, aquele que está sempre junto do teu lado. E com certeza, aquele filho que está mais perto, que está sempre obedecendo, aquele filho que está se voltando mais a você, é o filho que você com certeza vai abraçar mais, vai estar mais disponível para ele. Peraí, caiu aqui um negócio. Só um minuto. Caiu aqui uma folha. Mas é assim, ó. Quanto mais
aquele que se volta mais a você, mais você se volta a ele. Não porque você ama mais um do que o outro, nada disso, mas é porque ele busca mais. Concorda comigo? Dá para compreender isso? Ele busca mais, então ele vai ter mais. Ele obedece mais, então eu vou estar mais do lado dele. Por quê? Porque ele está obedecendo, ele está sempre do lado, ele está sempre abraçando. João foi um desses exemplos. Jesus tinha lá os seus discípulos, mas João, o discípulo amado, né? Porque ele reclinava a cabeça no ombro, no peito de Jesus. Né? Não porque Jesus amava mais ele, mas porque os outros não faziam o que João fazia. E, consequentemente, ele recebeu aquilo que os outros não receberam. Então, entenda isso. Quando você se volta mais, só de você estar aqui nessa live, ou melhor, nessa live não, nesse vídeo, é porque você está buscando algo que os outros não estão buscando. Compreende comigo? E, consequentemente, Deus tem algo reservado para a tua vida que não tem para os outros. Não porque ele não ama os outros, mas porque você está buscando, você está aqui, você está renunciando um tempo do seu dia, 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos do seu dia, para você estar aqui buscando conhecimento. Então, com certeza, mais você vai ter de Deus na sua vida. Então, essa introdução eu gostaria que você entendesse. Ser cheio do Espírito Santo não é ter mais do Espírito Santo, mas é ele ter mais de você, é ele ter mais de mim, ele ter mais da minha disposição. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo fala, mas vos encheis do Espírito Santo, como? Aí ele não está dizendo aqui, ó, o Espírito Santo enchendo você, o Espírito Santo fazendo algo por você, o Espírito Santo te dando visões, te dando direções, o Espírito Santo te guiando. Não, não está falando nada disso. Mas o dever é nosso do quê? O que nós temos que fazer? Então tá aqui, ó. O dever é nosso, não é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já foi, já desceu, né, no dia de Pentecostes. Ele já está entre nós. Então agora o dever é nosso. Então olha só, como que nós fazemos para ser cheio? Versículo 19. Falando entre vós em salmos. Então, salmodiando. O que é salmo? Poema. Forma de você expressar o teu amor a Deus, forma de você expressar o quanto Deus é importante para você, a forma de você expressar que você depende dele todos os dias, salmodiando. Hinos, o que é hinos? Louvando ao Senhor, louvando na sua casa, no teu trabalho, indo para o trabalho, aonde você estiver, louvando ao Senhor, cantando cânticos espirituais. Porque tem cânticos que não são espirituais? Sim. Tem louvores que massageiam o ego. Tem louvores que, em vez de você estar cantando para Deus, você está cantando para você. Eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou romper as muralhas, eu vou derrubar o gigante, eu vou isso. Quer dizer, são cânticos que você está cantando, mas você está não está adorando a Deus. Será que você consegue entender? Né? Tem louvores espirituais que você está louvando a Deus e tem louvores espirituais que você está é, mais voltado a você, né? E sempre nós temos que lembrar disso, cânticos espirituais que nós possamos expressar o que Deus é, louvar ao Senhor. Cantando e salmodiando ao Senhor. Tá aqui, ó, mais uma vez, só para a gente poder enfatizar isso. Cantando, salmodiando ao Senhor. Hoje a gente vê muito louvor, salmo que a gente está cantando, salmodiando uns aos outros, né? Mas nós devemos lembrar que o intuito importante, o atributo, né, importante é nós sempre louvarmos ao Senhor, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, então aqui tá aqui as formas que nós devemos entender que nós
podemos ser cheios do Espírito Santo? Aí continua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, né? Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, e aí vai falando como sermos cheios do Espírito Santo. Então você percebe que ser cheio do Espírito Santo não está atrelado a algo que é, como que eu posso dizer? Está atrelado mais à atitude no nosso cotidiano do que um movimento. O movimento. Ah, sou cheio do Espírito Santo. Profetizei aqui. Movimento. Sou cheio do Espírito Santo. Revelei uma pessoa, curei uma pessoa. Na verdade, nós não curamos ninguém, né? Não revelamos ninguém, não profetizamos para ninguém. É o Espírito Santo que nos usa para profetizar, o Espírito Santo que nos usa para curar, é o Espírito Santo que nos usa para liberar uma palavra profética, é o Espírito Santo que nos usa para sermos bênção na vida de alguém. Mas vocês percebem que ser cheio do Espírito Santo não está ligado a um movimento de um momento específico, mas sim está atrelado a um efeito de uma vida cotidiana, uma vida sempre administrada para que nós possamos sempre, a todo momento observarmos: estou cheio do Espírito Santo? Estou fazendo aquilo que agrada ao Espírito Santo? Estou fazendo aquilo que o Espírito Santo gostaria que eu fizesse? Ou estou fazendo mais a minha vontade? Então, é muito bom nós sempre olharmos para isso, nos atentarmos para isso, para que nós possamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Ok? Então, baseado nisso, eu quero fazer aqui um paralelo, fazer algumas perguntas. Eu acredito que vocês vão saber responder, mas é bom essas perguntas para que a gente possamos, para que nós possamos nos afiar. Antes de fazer essas perguntas, eu esqueci de usar uma ilustração da passagem de Ezequiel, que é muito interessante até mesmo para deixar mais em evidência que não é o Espírito Santo que nos enche, mas somos nós que nos voltamos a Ele. Porque lá em Ezequiel, capítulo de número 47, depois você pode ler, fala sobre o rio que desce do trono. E as águas, elas vinham e cada vez mais elas iam subindo de nível. Na medida que Ezequiel entrava nessas águas, as águas elas davam no tornozelo, davam no joelho, davam no lombo, davam nos ombros, né? Até que Ezequiel disse: águas que eu não poderia mais passar a nado, andando, melhor dizendo, eu tinha que passar a nado, né? Então você percebe que Ezequiel estava sendo medida águas para ele passar, para ele andar por essas águas. E você percebe que o dever era de Ezequiel entrar nas águas, não as águas entrarem nele. Não as águas virem até ele, mas ele tinha que entrar nas águas. Então você percebe que nós temos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo na medida em que nós nos voltamos a eles. Tem pessoas que querem ficar com água só pelo tornozelo. Maravilha. Eu quero mais. Tem pessoas que querem ficar com água só no joelho. Então, bom, muito bom. Mas eu quero mais. E na medida em que você quer mais, você precisa pagar o preço, sim ou não? Porque alguns pensam assim: ah, Ezequiel entrando naquelas águas e ele nadando de braçada, ele poderia correr o risco de se afogar, de morrer. Aí eu pergunto para você: pode alguém morrer num rio que dá vida? Pode alguém se afogar e morrer
num rio que dá vida, porque aquele rio eram rios que traziam vida por onde passava. As árvores ficavam frondosas ao redor desses rios. Os peixes que não tinha vida se tornavam vivos. Aqueles peixes tinham vidas por conta daquelas águas. Os pescadores estendiam as suas redes naquele rio porque tinha muitos peixes. Então você percebe que aquele rio era um rio que trazia vida por onde passava? Sim ou não? Compreende comigo? O rio trazia vida. Então, se o rio trazia vida, como que Ezequiel poderia se afogar ou morrer entrando naquele rio? Nunca. Agora eu digo a possibilidade dele morrer, sim. Morrer carnalmente para viver espiritualmente. Então você percebe que nós somos espirituais na medida em que nós morremos para as coisas naturais, morremos para a vida natural e ganhamos vida para as coisas espirituais. À medida em que uma pessoa morre, vai morrendo para as coisas naturais dessa vida, para coisas que as pessoas dão valor para essa vida, e ela tem mais valor às coisas espirituais, essa pessoa ela está nesse rio ganhando vida, uma nova vida. Os sentidos espirituais, que é o que eu vou falar nas próximas semanas, são ativados na medida em que ela vai entrando nesse rio. A revelação do Espírito Santo vai entrando na vida dela na medida em que ela vai entrando no rio. Ela vai tendo uma nova percepção da vida na medida em que ela vai entrando mais no rio. Na medida que ela mais vai se entregando, é a medida que ela mais vai tendo mais de Deus na vida dela. Então você percebe que o rio, ele mata. Ele mata quem quer viver na carne, mas ele dá vida para aquele que quer viver no espírito. E quando eu falo matar na carne, não estou dizendo morrer para depois ressuscitar, não. Estou falando matar no sentido das vontades naturais, das vontades carnais, né? Por exemplo, a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela pode sair, pode ir para um shopping, ela pode passear, ela pode assistir um futebol. Estamos aí na época da Copa, né? Então as pessoas podem jogar, pode assistir um futebol, pode jogar um futebol, só que para ela aquilo, para ela tanto faz, tanto faz. A pessoa ela ama fazer aquilo que agrada a Deus. Ela já não tá mais, tanto faz, meu time ganhou, perdeu, para mim tanto faz. Para mim o que me importa é estar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus, é ganhar almas. O que me importa para mim é fazer aquilo que agrada a Deus. E pronto, acabou. Para ela tanto faz se ela tem amigos, se não tem, meu amigo é o Senhor. Por quê? Porque ela entrou num outro nível, uma nova visão ela tem. Por quê? Porque agora ela está no rio. Porque ela está no rio. Então, eu ser cheio do Espírito Santo é eu estar fazendo a vontade do Espírito Santo. Eu me voltar àquilo que o Espírito Santo quer de mim. O que o Espírito Santo quer de mim? O que Deus quer de mim? O que ele quer de mim? Então, à medida em que ela faz a vontade de Deus, ela vai tendo mais de Deus. Agora, uma pessoa que chega na igreja, agora é um contraponto, eu quero dizer para você. Encerramos essa parte. Agora eu quero que você entenda. A pessoa que chega na igreja, ela chegou na igreja porque em algum momento o Espírito Santo soprou sobre a vida dela. Soprou.
O Espírito Santo sopra sobre todos. Sopro do Espírito Santo é como se fosse um vento mesmo. O vento passa por nós e nós sentimos. Você, na primeira vez que você chegou na igreja, você orou, você começou a sentir uns arrepios. Sim ou não? Você sentiu um arrepio. Poxa, que negócio estranho, negócio gostoso. Por quê? Porque todos nós temos acesso a ter a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo direciona todas as pessoas. Quer ver só? Tem até aqui um versículo que fala sobre isso. Gostaria de passar para vocês, que acredito que vai ajudar bastante. Está lá em João 16, que fala que o Espírito Santo convencerá o mundo. Quer ver? João 16, versículo 8, diz assim, ó. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Quer dizer, então você percebe que o Senhor, ele age em nossas vidas através do Espírito Santo. Quem está entre nós? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. Ele não convence só quem é batizado no Espírito Santo, quem é selado no Espírito Santo. Então, com isso, a gente já entende uma coisa, que é possível eu ter uma direção do Espírito Santo e eu não preciso ser batizado do Espírito Santo para receber uma direção do Espírito Santo. Porque convencer do pecado o mundo é o dever do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado. Então, ele vai direcionar. Como é a maneira dele convencer o mundo do pecado? Através da palavra, através de um louvor, através de uma pregação. Aí o Espírito Santo penetra. Em meio a pessoa está ouvindo um louvor, o Espírito Santo entra ali. A pessoa está ouvindo a palavra, o Espírito Santo direciona aquela palavra especificamente para aquela pessoa. Só um minuto. Então, o Espírito Santo, ele usa as ferramentas que nós entregamos. Estamos falando, o Espírito Santo usa aquilo que nós estamos falando e direciona a pessoa, ele convence a pessoa do pecado. O mundo não é só os cristãos, não, ele convence o mundo do pecado. Que se fosse convencer aquele que é batizado no Espírito Santo, então o dever do Espírito Santo seria o Espírito Santo seria limitado, porque o intuito dele é nos levar a Cristo, né? Então ele convence da justiça e do juízo, quer dizer, ele nos convence, olha, se arrependa porque está vindo, o grande dia está chegando, né? Se arrependa enquanto há tempo. Então, do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim. Quer dizer, tem pessoas que não creem em Deus, e o Espírito Santo tem esse dever de fortalecer a pessoa na palavra para que ela possa crer na palavra, crer em Jesus. Na justiça, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus foi para o Pai. Hoje o Espírito Santo, ele nos dá as ferramentas que nós precisamos para que nós possamos continuar. Senão a igreja não teria existido nesse tempo. Perseguição, morte dos cristãos. Então a gente percebe que o Espírito Santo tem feito o papel dele em nossas vidas. Então ele nos convence. Agora, não é porque a pessoa recebe um sopro do Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo, que ela é batizada no Espírito Santo. Porque isso confunde muitas pessoas. Olha, a pessoa foi na igreja, a pessoa chorou, a pessoa louvou, a pessoa recebeu ali, né, uma emoção, e aí depois você vê a pessoa de novo
com coisas erradas, a pessoa, de novo, você vê a pessoa caída. Então, peraí, essa pessoa que hoje está possessa por demônios e ontem estava, né, falando da palavra de Deus, o que está acontecendo? Né? Que aquela pessoa, ela teve uma direção do Espírito Santo. Ela recebeu uma direção do Espírito Santo. Agora, ser batizado no Espírito Santo, ser selado no Espírito Santo é outra coisa. Porque o Espírito Santo, ele é como um vento, ele sopra para onde quer, ninguém vê de onde vem nem para onde vai. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, ele soprou o Espírito Santo, ele soprou o Espírito Santo. Então, a gente recebe às vezes uns insights, né? Não sei se você já falou isso. Ah, recebi um insight. O Espírito Santo dá uma direção. O Espírito Santo sopra sobre a vida de alguém uma inspiração para algo. Só que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não recebe só um insight. Cada movimento que ela faz, ela tem a consciência. O Espírito Santo está comigo. Ela acorda, ela já fala bom dia, Espírito Santo. Não sei se alguém já leu aquele livro lá do Bom Dia, Espírito Santo, que é muito bom. Até esqueci o nome do escritor do livro. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas Benihim, isso, Benihim. Bom Dia, Espírito Santo. Muito bom esse livro, viu? Para você que quer se fortalecer mais, fortalecer a sua fé. Depois que eu li o livro Bom Dia, Espírito Santo, depois tem o segundo livro dele, que é o Bem-vindo, Espírito Santo. Esses dois livros eu indico para você. Leu esses livros, você já passa para um novo nível. Você já começa a entender um pouquinho mais de tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, você receber uma inspiração que vem do Espírito Santo é diferente de você ter a consciência de que o Espírito Santo está comigo. Você está numa festa, você está no aniversário, você está onde for, o Espírito Santo está com você. Em qualquer momento, o Espírito Santo está contigo. Está num leito de um hospital, o Espírito Santo está contigo. Você que está, seja onde você estiver, o Espírito Santo está comigo. Quando você tem essa consciência do Espírito Santo e você alimenta isso diariamente, você vive numa outra dimensão. Porque o reino espiritual e o reino físico, eles estão assim juntos. Não tem como separar uma coisa da outra. Estão juntos. E o que muda, o que faz eu estar no espírito e estar na carne é apenas a minha consciência. O seu nível de consciência elevado faz você entender as coisas no espírito. Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus volta a pergunta: e para vocês, quem eu sou? Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, mediante essa pergunta, eu gosto muito, até ver se eu acho aqui, ó. Tu és Cristo. Pedro fala. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16, versículo de número 13. Está aqui, ó. E aí, ele fala: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, Jesus fala para Pedro. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Aqui, ó. E ele respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele.
quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, aqui, Pedro recebeu um download espiritual, um sopro, né, que é o que eu posso dizer, de direção para ele responder essa pergunta. Ele não pensou duas vezes para responder. Foi um bate pronto. E para vocês, né? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, Simão, que não pensava para falar, nem pensou, respondeu na hora: Senhor, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: olha, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Então, como que Deus revelou para Pedro? Deus está no céu, na glória. E Pedro está aqui na terra. Através do sopro, o Espírito Santo, ele dá direções, ele dá direções. Só que não significa que Pedro estava batizado com o Espírito Santo, porque ninguém tinha recebido ainda o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que Pedro, depois disso, Pedro já deu uma mancada. Pedro, quando Jesus, no mesmo capítulo, não passou, foi no mesmo capítulo. E aqui Jesus começa a falar, explicar aos discípulos, né, que ele iria sofrer, que ele ia ser julgado, que ele ia passar por situações complicadas, né, quando ele chegasse em Jerusalém. E aí, então Pedro, chamando a parte, chamou: Senhor Jesus, vem cá de canto. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. E começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Tá aqui, ó. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas do homem. Quer dizer, eu acho sensacional isso aqui. No mesmo capítulo que Pedro está ali, a bola de Pedro se enche, Jesus fala: olha, quem te revelou não foi o sangue, nem a carne, mas foi o Espírito. No mesmo capítulo, Jesus está falando: olha, eu vou sofrer em Jerusalém, eu vou padecer, vou ser crucificado, vou ser morto. E Jesus está falando. E Pedro fala, chama ele de canto: Senhor, vem cá de canto, vem. Chamou no particular e fala assim: Senhor, nunca isso vai acontecer, jamais vai acontecer, né? E Jesus entendeu: peraí, ele recebeu também um sopro maligno. Ele recebeu também, né, uma direção do espírito maligno ali, direcionando ele. Aí eu pergunto: pode, na mesma fonte que jorra água doce, jorrar água salgada? Pode uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, o mal possuir ela ou possuir ele? A gente percebe aqui que Pedro, no mesmo capítulo que ele recebe uma direção, no mesmo capítulo o diabo usa ele para poder parar o projeto que o Senhor Jesus tinha designado. Então, a gente percebe que nós temos que lutar para todos os dias termos o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, que é uma coisa. Vou dividir em três partes: receber direções do Espírito Santo, receber inspirações que vêm do Espírito Santo, receber downloads que você não sabe nem de onde vem. O Espírito é assim, o Espírito Santo de Deus é como um vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu recebo às vezes algumas coisas que eu falo: poxa,
Que maravilha, Senhor, eu vou fazer. E quando você recebe, você tem que fazer na hora. E se você não fizer, Deus fica te incomodando, porque você não fez. Você não fez, então tem que agir. E você recebe o download, recebe a inspiração do Espírito Santo. Segundo estágio é você ser batizado no Espírito Santo, ser selado no Espírito Santo. Se você é, maravilha. Se não é, começa a buscar para você ser batizado no Espírito Santo. Terceiro ponto é você estar cheio do Espírito Santo. Você manter a sua lamparina acesa. Porque ter uma lamparina e manter ela acesa são duas coisas distintas. Ter lamparina você tem. Manter ela acesa é outra coisa. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem essa lamparina e tem que manter ela acesa. Você tem que manter ela acesa. Sempre, sempre, sempre. Sempre se cheio do Espírito Santo. Então, deixando essa introdução para vocês, na próxima semana nós vamos falar sobre como ativarmos os nossos sentidos espirituais. Por quê? Porque senão nós vamos entrar para a parte de como ser usado no Espírito, pelo Espírito Santo, como ser direcionado pelo Espírito Santo, mas espera aí, você tem o Espírito Santo? Você cultiva isso com o Espírito Santo? Se não cultiva, precisa cultivar, precisa ter comunhão diária com o Espírito Santo, precisa orar mais, buscar mais a presença do Espírito Santo. Fazendo isso, você está no caminho certo. Semana que vem vamos voltar com esse assunto que eu acredito que vai ser muito produtivo, pelo menos para mim vai ser. Não sei se vai ser para você, para mim vai ser. Não sei se vai ser para você. E aí nós vamos vir com ações práticas, exercícios práticos para que nós possamos cada vez mais termos mais do Senhor em nossas vidas. Por aqui a gente encerramos esse bate-papo, essa live, e semana que vem estaremos de volta, né? Deus abençoe a todos e até mais.